aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. O vídeo de hoje basicamente são das matérias que eu não consegui colocar durante a semana. Tem coisas interessantes aqui? Tem, por isso que eu tô trazendo para vocês. São coisas relevantes, tá? A ponto de dar algum aspecto, mas nada que, como é que se fala assim, vai afetar muito a vida. Alguma coisa ou outra, tá? Mas de qualquer maneira, fica o alerta aqui, porque são matérias que ficaram para trás durante a semana. Tá? Eu vou trazer isso para você. Vamos lá, 5 matérias. Na verdade tinha mais, tá? Mas para tentar dar essa resumida para o final de semana, para ficar menos maçante, deixei com 5. Você vê que nós tivemos matérias com 8, vídeo com 8 matérias, né? Mas vamos lá. Governo elaborará plano básico de iniciativa de 10 anos para concretizar a revitalização regional. Isso aqui vai impactar nos vistos. A priori, para nós brasileiros não, mas para esses, como é que se fala assim, os ex-estagiários técnicos, sim. Essa lei aqui você vai gostar. Olha só. O LDP, que é o Partido Liberal Democrata, que é o partido do primeiro-ministro ali, apresenta política básica para considerar ensino médio gratuito e apoio aos super ricos. Então você vê que os super ricos no Japão vão ter apoio para criar seus filhos. Olha só. Ah, japonês, mas você está falando assim, mas e os pobres? Os pobres também. Tá? E já tem regras aí que já estão vindo que parece que para ensino médio vai ficar gratuito também, tá? Só que aqui eles querem favoritar, né? No caso, os super ricos, o que não faz sentido, tá? Mas é por isso que o Japão fica cada vez mais, entre aspas, tá? Com problema de caixa, porque tem pessoas que não há necessidade de entrar nessas políticas e acabam entrando. Da mesma forma que os solteiros aqui no Japão têm que pagar para praticamente cuidar do filho dos outros. Eu sei que muita gente vai me xingar, mas acontece, porque a lei, entre aspas, é para todo mundo. Só que essa lei só vai favorecer quem tem filhos. Quem não tem filhos, ele vai ser favorecido? Não, ele vai ficar com todo o ônus, que ele tem que pagar o imposto para poder ajudar quem tem filho. Faz sentido? Não faz, mas é a lei do Japão, tá? Bem-vindo ao socialismo, tá? O socialismo se baseia nisso, tá? Presidente Trump pretende aprovar parceria com a Nippon Steel. Isso aqui é bacana. Porque quem investe já vai ter uma noção que a US Steel vai, nesse caso aqui, ela vai ser muito beneficiada. Então, não é recomendação de compra, mas fica de olho nas ações da US Steel. Pode ser que ela dê uma subida e não vai ser pouco, tá? Com essa valorização aqui. Presidente da Associação Japonesa da Indústria de Peças Automotivas. Pedido de apoio governamental para manter a produção nacional. Então você já sabe que o bicho está pegando, né? E a última matéria aqui, essa matéria que parece uma bíblia, tá? Essa matéria aqui é comprida. Que é: fogo cruzado de tarifas atinge fornecedores, tá? Da Toyota, Nissan, Ford no Japão. Então não são as montadoras assim, mas os fornecedores de peças. E aquilo que eu sempre vinha explicando também. Vai dar problema com as fornecedoras de peças? Ia dar. As famosas autopeças. Ia dar problema? Ia dar problema. Mas, vamos lá. Antes que eu esqueça, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo aqui do canal. Tá certo? Vamos lá. Para alcançar a revitalização regional, o governo elaborou um rascunho de um plano básico no qual se concentrará seus esforços nos próximos 10 anos. Isso inclui medidas como a criação de locais de trabalho atraentes em áreas regionais que atraiam jovens e mulheres, além de incentivar as empresas a transferir suas sedes para as áreas regionais. Então você vê que isso aqui é só um esboço ainda, tá? Mas você vê que já está
Se já estão fazendo esboço, logo logo vai vir o definitivo. Então vai ficando esperto. O esboço do plano básico que o governo apresentou na reunião do Conselho de Peritos afirma que o país enfrentará uma questão de declínio populacional de frente e tomará medidas para adaptação para garantir o crescimento econômico e funcionamento das cidades, mesmo que a população diminua. Por que disso? Porque as cidades grandes, elas atraem os mais jovens, aí ficam os mais idosos para trás. Só que esses idosos vão morrendo e a cidade vai sumindo. Já teve várias cidades, tá, que sumiram aqui no Japão, várias cidades que foram integradas. Um grande exemplo disso é a cidade de Maruko, ali em Nagano. Tinha Maruko e outras cidades ali em volta. Essas cidades, elas foram sendo incorporadas por causa desse problema que aconteceu. Eu falo disso porque eu morei lá, né? Então eu vi o problema que estava acontecendo ali, e com a diminuição as cidades estavam sendo incorporadas para poder dar um jeito de ter renda, né? No caso assim, de impostos, porque senão o bicho ia pegar ainda mais se mantivesse todas separadas. Então eles estavam uma canibalizando a outra ali. Além de criar locais de trabalho atraentes em áreas regionais que atraiam jovens e mulheres, o governo também incentivará as empresas a transferir suas sedes para as áreas regionais, para lidar com os riscos de concentração excessiva em Tóquio. Desculpa, a garganta está pegando por essa mudança de temperatura muito brusca. Além disso, o plano inclui a criação de instalação em todo o país, onde idosos e pessoas com deficiência possam viver juntos nas áreas rurais. Então você já sabe que vai ser áreas bem afastadas. Bem como a musiquinha meio-dia aqui no Japão, né? Você vê que a cidade aqui é o seguinte: dá meio-dia, toca a musiquinha. No verão, 5 horas da tarde, toca a musiquinha. Isso é para poder, acho que, deixar o povo situado. E no inverno, que é um pouco dá a diferença de 1 hora. Então, no caso, no inverno, 6 horas da tarde, toca a musiquinha. Doideira aqui, Japão, né? Mas vamos lá. Além disso, o plano inclui a criação de instalação em todo o país, onde idosos e pessoas com deficiência possam viver juntos em áreas rurais, bem como trabalhar para aumentar a população relacionada que passa fins de semana em outras áreas, semelhantes em áreas rurais. Na reunião, o ministro Ito, que é o responsável pela revitalização regional, disse: é importante enviar essa mensagem de que continuaremos a adotar uma abordagem positiva, apesar do declínio populacional. Com base nessa proposta, o governo planeja formular um plano básico que inclua metas numéricas e tomar uma decisão sobre ele já no mês que vem. Saiu um outro esboço na mídia, que eu dei uma lida, que eles vão pegar, no caso, não tem os asiáticos que vêm trabalhar aqui no Japão, tirando certas áreas, igual por exemplo a área de saúde, as outras áreas elas vão ser jogadas nesse plano expandido. Então eles vão abrir, né? Eles não vão deixar mais concentrar tantos, como é que se fala, asiáticos ali só em Tóquio. Eles vão expandir, e isso vai ser regra no visto, para concessão de visto, como saiu numa outra matéria que eu estava dando uma lida. Isso aqui pode ser que crie certos impactos futuramente para brasileiros que ganham visto, não dá para saber. Pode ser que sim, pode ser que não, para concessão de vistos, tá? Então, mas primeiro nós temos que esperar a lei sair, ser aprovada, depois nós veremos como é que eles vão agir, porque eles fazem a lei e depois eles vão modificando a lei. Então pode ser que dê problema, por exemplo, igual, só um exemplo, para brasileiros conseguirem visto, pode ser que seja proibido cidade de Tóquio. Ele vai ter que ir, por exemplo, ou vai para Shimane, ou vai para Fukui, seja para outro que for. Aí eles liberam visto. Porque essa proposta que eu acabei de falar, isso estava inclusa nessa proposta aqui, que eu vi que foi numa outra matéria um pouco mais completa. Eu só não trouxe essa matéria um pouco mais completa aqui, porque a matéria é extensa. Tá? Ia comer muito, como é que se fala?
tempo do vídeo. E nesse caso aqui, e para esse vídeo eu quero ele um pouco mais resumido, porque eu quero descansar também, tá? Eu tenho outras coisas para fazer também. Não fico só nessa parte do videozinho aqui, mas vamos lá. Plano de matéria. No dia 23, o Partido Liberal Democrata realizou uma reunião do seu Comitê de Pesquisa de Fortalecimento da Educação e dos Recursos Humanos e apresentou uma política básica para tornar a mensalidade do ensino médio gratuito, acordada com o Partido Komeito e o Partido da Restauração do Japão. Ao enfatizar que o programa é significativo em termos para garantir oportunidades de aprendizagem e expandir opções, o governo também deixou claro que consideraria adequação para estender o suporte aos super ricos. Não faz sentido. Mas, e o Partido Liberal Democrata abordará as próximas discussões tripartites com base nessa política. De acordo com a política básica, garantir a reforma do ensino médio leva em consideração as condições locais de cada prefeitura e formulará um plano de implementação com base no plano geral definido pelo governo nacional. Então você vê que ele já tem um plano e eles vão fazer implementações nisso. Devido às preocupações com o aumento na lacuna entre as áreas urbanas e áreas rurais, que você vê que é aquele problema que eu trouxe já na primeira matéria aqui, onde há poucas escolas particulares de ensino médio, o governo indicou sua intenção de criar um sistema para apoiar as iniciativas baseadas no plano de implementação com os subsídios. Por outro lado, levando em conta os recursos financeiros limitados e a vontade pública, o governo também discutirá a adequação de apoiar os super ricos que possuem grandes quantidades de ativos financeiros, bem como apoiar estudantes estrangeiros de famílias ricas. O projeto de lei também inclui um apelo para a discussão mais aprofundada sobre as medidas para combater o aumento oportunista de preços nas mensalidades das escolas particulares. Você viu que eu fiz até essa parada, porque tem muita coisa que não faz sentido. Já vou comentar, só terminar aqui. Após a reunião, o presidente do comitê, Masahiko Shibayama, disse aos repórteres: conduziremos as discussões em ambos os lados para melhorar a qualidade e garantir as oportunidades. Então você vê que o governo ele quer combater o aumento de preço das mensalidades das escolas particulares, mas ele quer favorecer os filhos de famílias super ricas, de estrangeiros que vêm para o Japão estudar. Fez sentido para você? Então você já sabe que se você for um super rico ou for rico e quiser morar no Japão para ter uma vida bacana, você vê que o governo ele vai te dar todo o apoio. O governo ele vai, como é que se diz? Te dar um apoio melhor do que seria para uma pessoa normal. Japonês, isso é novidade? Não, não é. Tanto que tempos atrás eu havia gravado um vídeo falando sobre que o Japão ia dar concessão de vistos para as pessoas ricas, que eles apresentassem certo X de renda, ou de ganhos, no caso assim, na parte de ativos financeiros. O Japão ia dar de bom grado esse visto para essas pessoas virem morar no Japão. De quanto que era o valor? Não lembro, tá? Porque já tem muito tempo, já tem alguns anos isso. Então você vê que essa política de o Japão tentar trazer os super ricos para cá não é de hoje. Então você vê que essa política aqui é mais uma para trazer os super ricos para cá. Por isso que eu falo para você, eu apresentei um vídeo ali falando sobre trade, tá? Para as pessoas ir ganhando dinheirinho ali. Não há nada de errado ter ativos financeiros, em fazer trade, não é coisa do diabo, não, né? Você pode fazer, mas faça de forma consciente para você não perder dinheiro. Tá? Você vê que o Japão vai favorecer esse povo. Ah, japonês, mas ganhar dinheiro é ser coisa do diabo. Não é. Tá aí. Se fosse ruim, Deus não permitiria. Se a gente for olhar pelo lado da religião, tá aí. Deus permitiu, tá aí. Aí tem o livre-arbítrio. Você pode usar, você não usar. A escolha é sua. Livre-arbítrio. Arbitrar livremente.
Então você pode escolher o que fazer. Mas você vê que se você quiser ter um padrão de vida um pouquinho melhor aqui no Japão com a ajuda do governo, você vê que o próprio governo japonês vai dar essa ajuda para os ricos. Então vamos aqui, pulando a matéria. Essa daqui, quando saiu durante a semana, eu fiquei tentado de colocar ela, mas não deu, tá? Eu não consegui encaixar, porque senão os vídeos iam ficar muito mais longos. E essa semana nós tivemos vídeos muito longos, muito longos assim, com muitas matérias. Porque esse tipo de vídeo aqui, dependendo, ele requer uma análise um pouquinho melhorzinha. Então toma tempo, ia tomar tempo de outras matérias, por isso que eu não coloquei. Mas vamos lá. Em relação ao plano da Nippon Steel de adquirir a US Steel, que são duas siderúrgicas, tá? O presidente americano Donald Trump expressou sua intenção de aprovar a parceria entre as duas empresas. Os detalhes não foram divulgados e o foco está na proporção de que a Nippon Steel irá adquirir. Isso já tem algum tempo, tá? Essa negociação está rolando desde antes do Trump vir a ser presidente. Tanto que o Biden tesourou isso aqui porque o Trump falou na época: se fosse eu tesourava, porque a US Steel é um patrimônio nacional e não pode ir na mão para os japoneses. Aí o Biden foi lá e tesourou, que já era para ter feito essa venda. Aí deu um rebu danado, porque a US Steel queria fazer essa, como é que fala assim, essa venda, porque os japoneses, eles falaram que eles iam favorecer muito a US Steel ali, e com planos por escrito. Eles falaram: nós não vamos tirar nenhum, como é que se fala assim, nenhum direito trabalhista da US Steel, muito pelo contrário, nós vamos colocar até mais coisas aqui. E apresentou o plano. Só que como ficou essa putaria do Trump, que tem hora que o Trump é foda também, né? Aí ficou nessa putaria aí, começou a dar dor de cabeça. Aí refizeram planos. Aí a Nippon Steel refez o plano de uma tal forma que não tem como o Trump falar: já os Estados Unidos ele vai ficar prejudicado aqui. Não tem como, tá? Tanto que esse plano saiu, a Reuters anunciou, mostrou esse plano. Foi um furdunço. Aí depois disso aí, o Trump veio a público, tá? Então eu fiz esse resumão aqui já para você ter uma ideia de como tá isso. Só que no meio de todo o caos, existem os vencedores, eu canso de falar. E nesse meio tempo, pode ser que não é recomendação de compra, mas as ações da US Steel, elas podem subir e muito com isso. E nisso a pessoa pode ser que ganhe uma grana ali, pode ser que ganhe uma grana. Japonês, você vai comprar? Não, não vou porque eu não tenho dinheiro. Infelizmente eu não tenho dinheiro. Se eu tivesse dinheiro eu comprava, porque as ações da US Steel, deixa eu ver se eu consigo achar para você aqui. Elas não saem barato. Por isso que eu já havia feito uma pesquisa ali e eu vi que para o meu poder aquisitivo não dá. Infelizmente não dá. Aquela velha história, pô. Você ter conhecimento, mas não ter recurso para fazer isso te limita. Por isso que eu falo: se você tem recurso, pô, dá uma estudada aí que você vai poder enriquecer muito mais. Um grande exemplo disso é o Elon Musk. O Elon Musk, ele tinha uma certa quantidade de dinheiro e ele foi usando aquele dinheiro dele de acordo com a inteligência dele. Você vê que o cara prosperou. No início da carreira dele, ele não tinha nem metade do dinheiro que ele tem hoje. Então você vê que tem muita coisa que nós temos que parar para pensar. Vamos ver aqui. Até vi um rapaz que me perguntou, né? Japonês, você consegue usar o aplicativo da Nubank fora do Brasil? Sim, consigo. Moro fora do Brasil, moro no Japão, consigo usar. Só que o aplicativo do Nubank, ele não é totalmente assim, no caso assim, o home broker dele não é totalmente assim, né, tão completo igual dos outros. Tanto que tem ações que aparecem em outros locais que eu não consigo, não aparece para mim no Nubank. Eu fico muito frustrado, tá? Porque quando eu saio à caça daquela, para poder fazer trade, eu saio à caça das melhores quedas para poder fazer trade, para poder entrar um dinheirinho ali. Às vezes aparece ações que não aparecem
na Nubank. Tá? Então, às vezes aparece, tem essa limitação? Tem essa limitação. Eu não sei se é bug deles, alguma outra coisa, mas às vezes em quando dá. Isso frustra pra caramba, pra caramba. Mas, no geral, dá para usar. O único problema é a parte da cripto. A parte da cripto, só que não é no questão do Nubank. É na Apple. Tá? Por quê? Se você usar o aplicativo da Nubank no iPhone fora do Brasil, eles bloqueiam, pelo menos está acontecendo comigo, ele bloqueia a compra de cripto. Então eu preciso usar um outro telefone com Android para mim comprar criptos. Porque o aparelho da Apple, o iPhone, ele não permite comprar criptos fora da sua região. É tenso? Pô, pra caramba, né? Mas vai fazer o quê? Então, ó. US Steel. Você vê que não é barato, 240, mas você vê que as ações estão em queda. Então você vê que dá uma oportunidade? Dá uma oportunidade. Ele paga dinheirinho? Ele paga dinheirinho. Aqui eu vou trazer para você, ó. Ele paga bimestralmente. Agora está em baixa. Ele não chega a rentabilidade nem 1%, é 0,23%. Mas, como é que você diz? Já é alguma coisa. Para quem comprar, deixar na carteira para valorizar ali, já vai ganhando dinheirinho, porque ele paga bimestralmente. Então, a cada 2 meses, a US Steel vai te pagar. Ela vai te pagar aqui, no caso, ele está pagando 19 centavos por cota. O que não sai muito barato, tá? Parar para ver. Mas em questão de oportunidade, o famoso compra e segura para valorização, se eu tivesse dinheiro eu ia comprar. Mas como sai muito mais, sai caro do meu escopo, é complicado. Você viu que meu escopo é R$10, R$5, R$3. Esse é meu escopo, porque quem não tem que se virar como pode para você multiplicar o dinheiro. E eu trouxe um vídeo mostrando fazendo trade ali. Fora o famoso buy and hold, tá? Que eu tenho a carteira buy and hold que eu seguro, que é para poder fazer a parte previdenciária, porque eu não estou contando com a parte previdenciária do governo, até porque eu não faço arrecadação também, porque eu estou parado, então não pago arrecadação, mas eu vou fazendo por fora, no caso privado, no caso fazendo com ativos e ações. A gente tem que se mover de alguma maneira, não dá para ficar parado. Seria hipocrisia minha falar assim: você faça alguma coisa enquanto eu não faço nada. Seria muita hipocrisia. Eu tenho a carteira aqui e já mostrei. Eu vou até te mostrar como é que ficou a última atualização, tá? Se eu não estou enganado, no último vídeo que eu gravei mostrando a carteira, o rendimento do último mês, eu mostrei, não lembro se foi com 59, 53 reais. Ele ainda pagou mais? Pagou mais ainda. Só que o mês ainda não terminou, então vai vir mais coisa ainda. Vamos, fiote. Vamos que é para hoje. Se eu não estou enganado, foi com 53, 59, alguma coisa. Olha só. O mês não acabou ainda, já está no 65. Pode ser que venha mais coisa ainda, pode ser que venha mais coisa. Eu preciso ver a minha lista ali no caso, de investimentos. Mas pode ser que venha mais coisa. Então, se eu contar aqui, só foi 65. Se eu não fizer mais aporte nenhum mantendo isso aqui, em 10 meses são 650 reais. Não é lá essas coisas, mas já é uma grana. Por isso que eu falo para você, fazer investimentos vai te dar um futuro muito bacana lá na frente se você souber mexer e não gastar. Mas vamos lá. Então, continuando aqui. Ó, o negócio da US Steel não é recomendação de compra, tá? Bem claro. Sobre o plano da Nippon Steel de adquirir a US Steel, o presidente Trump postou nas suas redes sociais dizendo: após muita consideração e negociação, tenho orgulho de anunciar que a US Steel
permanecerá na América e a sua sede permanecerá na cidade de Pittsburgh. Esta é uma grande parceria planejada entre a US Steel e a Nippon Steel, que criará pelo menos, pasmem, 70 mil empregos e adicionará 14 bilhões à economia americana. Escreveu ele, deixando claro sua intenção de aprovar a parceria entre as duas empresas. Pô, nós vai abrir 70 mil vagas de emprego. Se o cara recusasse, você tinha que dar na mão, você tinha que dar um tapa num cara desse de mão fechada. Porque é muita coisa. Muita gente vai ser favoritada ali. Então já dá para você ter uma ideia que a coisa bacana, Por isso que eu falo que se comprar agora, você vai pegar descontado, que as ações da US Steel ela vai subir muito. Repito, não é recomendação de compra. Tá? Só para você ficar atento ali, questão de valorização. E é isso que eu venho falando, que o Kishida ele tinha que ter feito a mesma política para o Japão na época. O Ishiba agora ele tem que fazer agora na gestão dele, mas eles não fazem. Eles mandam dinheiro para fora, ele dá dinheiro para os outros países e o cacete a 4, mas trazer as empresas para o Japão ele não traz. É complicado isso. Você vê que eles vão favorecer os super ricos, mas o super rico às vezes ele não precisa montar nada no Japão. Ele pode só morar. Como tem muita gente que faz. Muita gente sai do Brasil para morar em outro canto. Os negócios dele vai ficar no outro país ali. E só que ele está morando em outro canto. Simples. Então tem muita coisa que dá para as pessoas fazerem. E não favorecer o outro país. E é isso que o Japão deveria ter feito nesses 3 últimos primeiros ministros. Ele deveria ter feito essa política de trazer empresas para cá. E eles não fizeram. O último governo, eu sei que muita gente vai me xingar, porque tem muita gente que ama o Abe. Tá? Mas o último governo Abe, ele não fez. Entrou o Suga, ele não fez. Entrou o Kishida, ele não fez. E está entrando o Ishiba, ele não está fazendo. E quer que a economia cresça como? Quer que o povo tenha empregos como? Não dá. Tá? Então você vê que a coisa está ficando cada vez complicada aqui no Japão. A Wall Street Journal informou que a permissão condicional foi concedida para adquirir os direitos de gestão, mas acrescentou que os aspectos importantes da transação ainda precisam ser finalizados. As fontes disseram que a Nippon Steel e o governo Trump estão trabalhando para concluir um acordo de segurança nacional nas próximas semanas. É a mesma coisa que o Japão está fazendo aqui. Determinados locais não pode ser vendido para estrangeiros, etc. Parará. Enquanto isso, o New York Times informou que a postagem do presidente Trump parecia sugerir um investimento em vez de aquisição direta pela Nippon Steel, embora a estruturação da propriedade da empresa não esteja clara. Realmente não ficou. Não se sabe ainda se a Nippon Steel vai ficar dona da US Steel ou se ela vai ser sócia majoritária. Não está claro. Mas de qualquer maneira, você vê que em questão para ganhar um tutuzinho ali, tá um sinal assim bem bacana, assim, tá bem assim, ó, pá, né? Embora o presidente Trump tenha indicado anteriormente que acolhe com satisfação os aumentos do investimento, ele se opõe à transformação da US Steel em uma subsidiária japonesa. Por isso que eu falei que não se sabe ainda como é que vai ficar. Se a US Steel ela vai se tornar uma subsidiária ou a Nippon Steel vai se tornar sócia majoritária. São coisas diferentes, tá? Portanto, o foco daqui para frente será na proporção de ações que a Nippon Steel irá adquirir, incluindo tornar uma empresa subsidiária integral conforme o solicitado, que a proporção seja definida em menos de 50%. Em resposta à publicação do presidente Trump, que a publicação foi essa. Tá? Após muita consideração e negociação, temos orgulho de anunciar que a US Steel permanecerá na América e sua sede permanecerá na grande cidade de Pittsburgh.
Por muitos anos, o nome United States Steel foi sinônimo de grandeza. Agora, mais uma vez, ele fará jus ao seu nome. Esta é uma parceria planejada entre a US Steel e a Nippon Steel, que criará pelo menos 70 mil empregos e adicionará 14 bilhões à economia americana. A maior parte do investimento será feita nos próximos 14 meses. Você vê que é coisa rápida. Será o maior investimento da história da Pensilvânia. A minha política tarifária garantirão que o aço seja made in America novamente. Para sempre. Não dá para saber que é para sempre, porque na hora que entrar um outro político, pode ser que corte isso. Tá? Da Pensilvânia ao Arkansas, de Minnesota a Indiana, a fabricação americana está voltando. Vejo vocês todos no grande comício da US Steel em Pittsburgh. Tá? Aí, coisas que irrelevantes ali. Em resposta à publicação do presidente Trump nas redes sociais, o plano da empresa de adquirir a US Steel, no caso a Nippon Steel, divulgou uma declaração expressando seu respeito pela ousada decisão do presidente Trump de aprovar a parceria entre as duas empresas. A Nippon Steel também parece ter visto algum progresso. Sim, porque estava uma putaria, de vez em quando aparecia o presidente da Nippon Steel a público, dando entrevista ali, falando que vamos sentar isso, vamos sentar aquilo, vamos entrar na parte judiciária ali dos americanos para poder liberar isso, que isso, tá, aquilo. Foi um furdunço. Sobre o plano da Nippon Steel de adquirir a US Steel, o presidente americano postou ali, né? Então você vê que tem hora também que o japonês ele repete muita coisa nas matérias dele, é complicado. Fica até maçante também, mas vamos lá. Então tem hora que eu tenho que fazer essa pausa para ir pulando os pedaços. A nossa proposta é consistente com o compromisso do governo Trump de proteger os trabalhadores americanos, a indústria siderúrgica e a nossa segurança nacional. A parceria entre US Steel e Nippon Steel marca um ponto de virada para a US Steel, porque a US Steel estava ruim de caixa, tá? O troço estava esquisito ali. De todas as partes interessadas. A indústria siderúrgica americana e a indústria manufatureira como um todo. E a Nippon Steel também viu a aprovação do presidente Trump, a parceria entre as duas empresas, como um ponto de virada para a indústria de manufatura como um todo. Só para fazer um resumão aqui. Quem vai ficar com todo o lucro? Os Estados Unidos. Porque se der alguma guerra no futuro e cortar, separar, o Japão fala assim, não quero mais saber de você. Todo o investimento vai ficar nos Estados Unidos. Então todo o lucro que o Japão está fazendo ali na US Steel vai ficar para eles. E quem vai ficar com o ônus, mais uma vez, o Japão. Japonês, mas você está falando isso. Mas é uma coisa que pode acontecer. Mas de qualquer maneira, agora ainda o Japão está ficando com ônus. Porque ele vai investir o dinheiro lá, nos Estados Unidos, vai gerar emprego lá nos Estados Unidos. Vai ter evasão de divisa aqui do Japão, que vai sair dinheiro do Japão para os Estados Unidos. Então vai ser tudo para lá. Não vai ser nada para cá. Então o governo vai ganhar imposto aqui, mas nem de longe. Então você vê que são políticas inteligentes, mas nem de longe. Para poder trazer algo para o Japão. Diferentemente do que a TSMC fez aqui no Japão, lá em Kumamoto. Quando abriu a fábrica da TSMC ali, em volta ali, gerou um polo industrial muito grande. Que eu havia falado que ia dar esse boom ali, que quem tivesse dinheiro aplicasse ali em volta, que ia ganhar dinheiro. Houve muita valorização ali, porque gerou muito emprego. De forma direta e indireta. Por causa do polo industrial que se gerou lá. Então aqui, nesse ponto, a TSMC favoreceu o Japão. Mas essa negociação da Nippon Steel aqui não é algo inteligente. Mas vida que se segue, tá? Se eles estão com interesse ali, que eu não sei qual é, bom, bacana. Eles estão querendo aumentar o portfólio da Nippon Steel. Mas se ele não for dono da US Steel, não faz sentido. Então você vê que é um investimento, entre aspas, que você pode falar que é fictício. Eu sou dono, mas não sou. É a mesma coisa, nós que investimos em ação.
Você pode comprar uma boa parte ali de umas ações da uma empresa, você pode se tornar, entre aspas, não digo majoritário, mas você pode ter voz na parte acionista. Tanto que, dependendo da quantidade que você comprar de ações ali, de empresas, quando tiver as reuniões da empresa, você pode ir lá, tá? E pode dar seu pitaco. Pode. Tanto que de vez em quando eu recebo os e-mails aqui, ó. Você tem ação de tal local e tal, você vai ter votação para tal coisa. Você tem que participar. Eu não participo. Tá, eu entro no site lá, dependendo, só dou um voto ali, eu nem participo. Ou nem participo, nem voto nada. Deixa o troço rolar. Mas isso acontece. Então, eu não sei até que ponto esse investimento da Nippon Steel nos Estados Unidos é algo interessante para o Japão, tá? Olhando pela parte nacional. Mas, pulando de matéria aqui, presidente da Associação Japonesa da Indústria de Peças Automotivas, olha só, sobre as medidas tarifárias dos Estados Unidos sobre os automóveis e as peças, Takashi Kayamoto, presidente da Associação da Indústria de Autopeças Automotivas do Japão, disse que pretende pedir apoio ao governo para manter a produção nacional. Então você vê que o próprio presidente já está falando ali, então tem alguma coisa muito errada nos bastidores que está rolando. O governo Trump impôs uma tarifa adicional de 25% sobre os carros e as peças. Sobre isso, Takashi Kayamoto, presidente da Associação Japonesa da Indústria de Peças Automotivas, composta por fabricantes de peças automotivas. Para que falar um troço desse? Se é da Associação de Peças Automotivas, tem que ser composta por fabricantes de peças automotivas. Você vê que tem hora a redundância do jornalista japonês também. É foda isso, é foda, mas vou fazer o quê? Disse na coletiva de imprensa no dia 22 ali. Estamos muito preocupados com o declínio da tecnologia de produção nacional e da capacidade de desenvolvimento. Pedimos ao governo que implemente medidas de médio a longo prazo para manter e fortalecer a nossa capacidade de fabricação e evitar o declínio da produção nacional da indústria automotiva. Então ele comentou sobre as negociações entre Japão e Estados Unidos. De acordo com os relatos, parece haver uma grande lacuna, para quem não sabe, lacuna é um buraco, tá? Um grande buraco ali entre as posições do Japão e dos Estados Unidos. Pensa aqui, Japão e Estados Unidos entre um e outro tem um grande buraco, tá? Mas gostaria de pedir negociações persistentes. Mas o que deu para interpretar aqui? Vem com o tiozão aqui. Isso aqui não tem nada a ver, essa ajuda que ele está pedindo não tem nada a ver com essa parte, entre aspas, da taxação do Trump. Vamos interpretar isso aqui. Estamos muito preocupados com o declínio da tecnologia de produção nacional e da capacidade de desenvolvimento. Então você vê que as empresas, as autopeças, as empresas em si, elas não investiram em tecnologia para produção nacional e desenvolvimento. Está ficando para trás. Não houve investimentos. Eles não quiseram soltar dinheiro para isso. Pedimos ao governo que implemente medidas de meio a longo prazo para manter e fortalecer a nossa capacidade de fabricação e evitar o declínio da produção nacional e da indústria automotiva. Nós podemos refazer essa frase dessa forma. Nós pedimos ao governo que nos dê dinheiro em médio a longo prazo para nos manter e fortalecer a nossa capacidade de fabricação. Simples. Então você vê que eles estão pedindo dinheiro para o governo. Mas eles fizeram algo quando tinha tempo hábil para isso? Não fizeram. É isso que eu fico muito puto. Até comigo de vez em quando. Porque quando tinha tempo hábil, quando tinha oportunidade de fazer, as pessoas não fazem, as empresas não fazem. Aí na hora que o tempo vem e atropela, porque atropela,
Ele não passa por cima, ele atropela e dependendo ele ainda dá ré para ver se passou por cima direito. Porque o mercado ele é muito volátil. Ele não vai ficar igual o tempo todo. Vocês viram o problema que teve do Covid. Tempos atrás teve o problema do Le Mans. Tempos atrás só foi. Você vê que o tempo ele tem um ciclo. Às vezes 5 anos, 7 anos, 8 anos, 10 anos. Mas a cada ciclo de tempo aparece um problema novo. Esse problema novo ele vem arrebentando. Então as empresas que não fazem esse tipo de coisa estão ficando para trás. Você vê que a Nissan está se lascando por causa disso. E por causa que ela está se lascando, ela vai lascar um monte de gente junto. 20 mil empregos. Você vê que aqui no Japão as fábricas que vão ser fechadas, os governadores estão alvoroçados. Tanto que já teve governador pedindo para a Nissan, pelo amor de Deus, para não fechar a fábrica. Saiu uma reportagem assim, mas eu não trouxe. Mas está tendo esse tipo de coisa, tá? Porque ele sabe que se fechar aquela fábrica ali, vai arrebentar a economia local. E vai prejudicar muita gente. Muita família vai ser prejudicada ali. Mas tem o que fazer? Não tem. Ou é entre aquela família ou um conglomerado inteiro. O dano menor, o que é? O conglomerado inteiro se mantém em pé. Então, se lasca a família. É isso que a economia faz. No caso, assim, a parte capitalista. É injusto? Não, não é. Mas isso aqui de ficar pedindo dinheiro para capacidade de tecnologia de produção e capacidade de desenvolvimento, isso aqui já é putaria. Isso aqui eu acho sacanagem. Porque deveriam ter feito algo e não fizeram. Por que você acha que o Japão ele só está perdendo ao longo dos tempos em relação ao G7 ali, que ele já caiu para a quarta economia do mundo? Por causa disso. A cabeça do Japão ficou na década de 80. 80, 90, quando estava no auge. Só que eles não ficaram investindo em tecnologia, desenvolvimento, etc. Até porque teve o dedinho americano ali também, ali, que o dedinho americano ele deu uma tesourada no Japão. Né? Porque na década de 80, 90 estava aquela ideia. Ah, o Japão vai passar os Estados Unidos, que não sei o quê. Tá? Aí os americanos foram lá e... no Japão. Coisa que não está acontecendo, entre aspas, com a China. Por que você acha que o Trump está em guerra com a China ali, nessa parte tarifária? Que é para tentar dar aquela segurada no crescimento da China também. Porque da forma que está indo, não vai demorar muito para a China passar os Estados Unidos. Mas, voltando aqui, então você vê que o Japão nesse ponto, ele ficou com a cabeça na década de 80 e 90. Ele não procurou crescer. Aí agora está tendo esse tipo de problema, está pedindo dinheiro para o governo, mas isso aqui é aquela responsabilidade que as próprias empresas deveriam ter. Verdade seja dita. Da mesma forma que o governo japonês está querendo tirar dinheiro de gente solteira para dar para gente casada, com filhos. A responsabilidade dos filhos é de quem fez os filhos. Não é da pessoa solteira que está trabalhando. Mas o governo japonês não pensa assim. O governo japonês ele é totalmente socialista nesse ponto. Vamos tirar de todo mundo para dar para um nicho. Faz sentido? Não faz. Porque tem pessoas, eu tenho a condição para ter um filho. Beleza, ela faz um filho. Mas tem gente que não tem condições e já mete 3, 4. Aqui no Japão tem. Quem acompanha o canal há mais tempo deve se lembrar. No outro apartamento que eu morava, eu tinha um vizinho ali que tinha 3 filhos. Os caras eles tinham, no caso, condições para aquilo? Não. O apartamento dos caras fedia. Eu não podia abrir a janela do meu apartamento, porque se eu abrisse, o fedor do apartamento deles entrava pro meu. Aquele fedor de coisa suja, falta de limpeza. Aí você pensa ali, pai, mãe, mais 3 crianças. Aquele monte de chique-botão jogado no chão, sem lavar. Porque o carro que ele tinha, ele teve que vender para poder pagar o parto da esposa do último filho. Então você vê que a parte financeira do cara deteriorou de uma tal forma que depois ele não tinha carro, ele não tinha condições de fazer a manutenção da família dele. Só que depois o resto do Japão todo vai ter que pagar o ônus para poder ajudar esse tipo de família, que é inconsequente. Eu sei que muita gente não vai gostar do que eu estou falando, mas é realidade. Por que você acha que eu não tenho filho? Porque eu sei da minha capacidade. Se eu não estou tendo condições de cuidar de mim, eu vou colocar um filho no mundo? Pô, isso é loucura.
né? Vou colocar uma criança no mundo para sofrer junto comigo, aí vai ficar dois sofrendo. Porra, isso é burrice, né? Mas você vê que o governo japonês não pensa assim. Vamos fazer filho para o Japão. Beleza, para o governo tá fácil, mas o ônus fica para as famílias, né? E o ônus maior fica para quem está ajudando a sustentar essas famílias, que não está tendo lucratividade nenhuma em cima disso. Pois é, então você viu que tem muita coisa errada aqui no Japão, né? Então vamos pular para a matéria aqui. Essa matéria aqui parece uma bíblia, vou ter que correr com ela, porque não falta muito tempo do vídeo, né? Vamos lá. 4 décadas atrás, pai de Hiroki Suzuki abriu o caminho para uma guerra comercial nos Estados Unidos, e ao impulsionar o negócio de autopeças da família para produtos de nicho mais recentes. Agora as tarifas impostas pelos americanos são tão abrangentes que ameaça a própria tentativa de diversificar a empresa de 78 anos para dispositivos médicos. O primeiro-ministro japonês Shigeru Shiba chamou as tarifas americanas, que inclui de 25%, sobre os automóveis de crise nacional. Você vê que o próprio Shiba está falando que o Japão está numa crise nacional, tá? Para a maior economia do mundo. E o principal negociador comercial do Japão, Yosei Akazawa, né, partiu para poder fazer as negociações. Já trouxe o resultado das negociações aqui para você, que foi um grande sonoro nada. Foi um grande sonoro nada, não houve nada. Tá? Então você vê que fica com aquela ideia. Ai, nós queremos tarifa zero, nós queremos tarifa zero. O que você tem para oferecer para mim? Nada. Então você vai ter o quê? Grande. Nada. Canso de falar. Falar bom, né? Canso de falar aqui no canal. Se você plantar nada, você vai colher nada. Por isso que eu sempre peço para as pessoas, estude, ou monte um negócio, ou invista, para você colher os frutos lá na frente. Porque se você não fizer nada disso que eu estou falando, você vai colher um grande nada. Simples assim. Aí depois reclama da vida, o governo é ruim, o governo é injusto, etc. Mas o que você está fazendo para você, por você e com você, dependendo, se você respondeu para essas 3 perguntas, nada, você vai colher o quê? Nada. Então, continuando aqui, a preocupação é evidente que as empresas como a Kiowa Industrial, fabricante de peças para protótipos e componentes de carros de corrida com sede em Takasaki, no estado de Guma. A Kiowa emprega 120 pessoas, estando entre as 6 fornecedoras de automóveis que se mostraram preocupadas com sua capacidade de suportar a pressão tarifária sobre a indústria automobilística japonesa. O que vamos fazer? Se pergunta Suzuki, presidente da 3ª geração da Kiowa. Lembrou-se de ter pensado quando as tarifas foram anunciadas. Isso vai ser muito ruim. O problema enfrentado pela Kiowa e outros fornecedores de peças para automóveis ilustra uma mudança de décadas no Japão, que não inunda mais o mundo com chips e eletrônicos de consumo e depende de uma indústria automobilística ameaçada pela intensa concorrência chinesa. Acabei de falar isso minutos atrás. Isso contrasta da década de 1980, quando os Estados Unidos impuseram barreiras comerciais a um Japão em ascensão e as suas exportações então avassaladoras. Acabei de falar isso, você viu, tempos atrás. Então você vê que o Japa aqui é quase uma enciclopédia ambulante viva. Sinal que não sou novinho, tá? O relatório, que se baseia em entrevistas com uma dúzia de pessoas, incluindo executivos do setor, banqueiros e altos funcionários do governo, fornece um relato em primeira mão de como uma empresa está lidando com a incerteza e detalha crescente na pressão da cadeia de suprimentos automotiva em um momento de profunda interrupção. A Kiowa e milhares de outros pequenos fabricantes compõem uma rede de fornecimento automotivo há décadas que adota uma abordagem monozukuri, que significa literalmente fazer coisas para a produção. Essa cultura de melhoria incremental e eficiência na linha de montagem, baseada no método desenvolvido pela Toyota, ajudou a tornar um Japão crescente,
Mas a mudança para os carros inteligentes movidos a bateria fez com que os fabricantes de veículos elétricos, como a Tesla e a BYD, se destacarem, tornando um grande argumento de venda. A Kyowa começou a desenvolver instrumentos para neurocirurgia em 2016, depois que Suzuki, com 65 anos, percebeu que a ascensão dos veículos elétricos acabaria por impactar a demanda dos componentes de carros, no caso, da parte do motor. A empresa começou a vender instrumentos nos Estados Unidos no ano passado, apenas para descobrir que as tarifas do presidente Trump também aplicavam a dispositivos médicos. A Kyowa não exporta componentes automotivos para os Estados Unidos, mas Suzuki teme que as montadoras obriguem os fornecedores a cortar os preços para compensar as tarifas, o que foi falado no vídeo anterior que eu trouxe ali. Até agora isso não aconteceu com ela. Um fornecedor da Subaru disse que a sua empresa pode ter que começar a procurar parceiros para expandir fora dos Estados Unidos. As principais montadoras têm oferecido apoio discreto aos fornecedores desde o início das tarifas do Trump. No mês passado, a Toyota, a Nissan e a Ford enviaram cartas às filiais americanas de alguns fornecedores japoneses solicitando a cooperação diante das tarifas, sem fornecer detalhes, que é baixar o preço das autopeças para poder baixar o preço dos carros, ou para pelo menos absorver esses aumentos dos carros, porque senão não vai ter venda. Então você vê que as montadoras estão meio ali que forçando as autopeças a baixarem os preços, né? A Nissan informou aos fornecedores que eles deveriam manter os preços previamente acordados. A empresa afirmou que não era obrigada a arcar com os custos das tarifas, mas que arcaria com parte do impacto por até 4 semanas para ajudar a proteger sua cadeia de suprimentos. 4 semanas não é nada, porque se levar em conta que o Trump vai ficar vamos tirar esse ano, mais 3 anos de poder, é nada. Então você vê que a Nissan vai chorar lágrima de sangue. Tá? Acrescentou que poderia posteriormente tentar recuperar quaisquer pagamentos de auxílio aos fornecedores. Não foi possível determinar quanto apoio a Nissan ofereceu, se é que ofereceu algum. As montadoras não enviaram as cartas de acompanhamento de acordo com 2 fornecedores, que permitiram que a análise da correspondência sobre condição de anonimato. A Nissan disse que estava trabalhando com fornecedores para mitigar o impacto das tarifas e conter os custos. Mitigar nada mais é que diminuir o risco. O risco nunca vai deixar de existir, mas mitigar ele diminui a porcentagem daquilo acontecer. Tá? A Toyota afirmou que buscará proteger seus fornecedores, concessionários e funcionários, mantendo a confiança dos clientes enquanto navega por incertezas criadas pelas tarifas. Você vê que falou, não disse nada. Então você vê que a Toyota não tem nada de concreto também. Tá? A Ford afirmou que está trabalhando com os fornecedores para avaliar sua exposição e potencialmente reconfigurar os processos de terceirização. Na sua carta, a Toyota afirmou compreender a complexidade do ônus financeiro que alguns fornecedores estão enfrentando e solicitou que os fornecedores identificassem e compartilhassem as medidas de mitigação. A Toyota trabalharia com os fornecedores de boa fé. O que isso quer dizer? Que a Toyota não vai fazer bosta nenhuma, desculpa o termo, que ela está pedindo aqui que os fornecedores vejam o que dá para ela fazer e de acordo com o que ela fazer é para espalhar para os outros fornecedores o que eles vão fazer, para os outros fornecedores copiarem o que uns estão fazendo. O que isso, entre aspas, tá? Não é bom. Por que eu falo que nesse ponto não é bom? Porque tem muitas práticas que podem levar à espionagem industrial, que não é legal. Esse tipo de coisa. Você vê que tem empresas que você não pode bater nem foto dentro do Gemba, que eles já demitem a pessoa ali, porque eles falam, pode gerar espionagem industrial com determinadas ações. Então não pode, é proibido. Então você vê que a Toyota vai fazer alguma coisa, não vai fazer nada. Ela vai deixar na mão dos próprios fornecedores ali. Alguns fornecedores da Toyota, incluindo a Denso, não deram previsões de lucro para o próximo ano, alegando incertezas. Nós já sabemos, né? Julie Bott, analista da empresa de pesquisa Pelham Smithers,
Associates disse que a guerra comercial representa uma emergência para a indústria automobilística japonesa, que aceleraria sua consolidação. Para sobreviver, essas montadoras terão que trabalhar juntas, disse ela. Então você viu que o bicho está pegando. Tá? Tem muito mais coisa aqui, não vai dar tempo de colocar nesse vídeo aqui, então já vou encerrar ele por aqui. Mas você viu que o bicho está pegando por lá de cá e as montadoras não estão fazendo nada para dar aquela ajuda para as autopeças. Então não espere melhoras. Se você trabalha no autopeça e está vendo que o barco vai afundar, reveja seus conceitos se vale a pena continuar trabalhando nesse local. Tá? Dica do Japa. Então, já sabe que o Japão que está indo de mal a pior, e a situação está ficando cada vez pior por causa dos americanos. Está tendo luz no final do túnel, mas nem de longe, porque nem os próprios japoneses estão dispostos a fazer alguma coisa para poder melhorar também. Então você vê que os americanos marrentos de um lado, os japoneses mais marrentos do outro. Vai ter acordo desse jeito? Não vai ter acordo nenhum. Da forma que está indo, eu não vejo sinal de acordo. A não ser que o Japão ceda numa boa parte para negociação. Tanto que você vê que o Scott Bessent, ele não quis nem saber da última reunião. Ele nem apareceu, que é o secretário do Tesouro americano. Ele nem apareceu na reunião para poder falar com a Akazawa. Porque ele sabe. O Akazawa ele vai apresentar a mesma coisa, vou ficar gastando meu tempo aqui? Não, vou fazer outra coisa. Aí agora eu quero falar, eu quero ver o Ishiba falar. Os americanos nos amam, eles nos dão importância. Porqueira nenhuma. Então, se nem eles estão tendo potência para eles, você que mora aqui ou pretende vir para cá, tome cuidado. Tá? Que não dá para ter garantia de mais nada ultimamente. Então, fique muito atento, muito esperto. E a velha tríade que eu sempre falo: estude para você aumentar seu valor de mercado. Ou monte um negócio para você aumentar suas rendas. Sua renda ali, sem ter que ficar dependendo de política de empresa. Ou invista. Seja renda, no caso, renda variável ou renda fixa. Mas invista. Corte gastos e invista. Porque quanto mais você investir, mais você vai garantir o seu futuro, como eu mostrei para você aqui. Porque dependendo da forma que você fizer, você vai ter ganhos exponenciais. Cada vez mais subindo. O famoso juro composto, etc. Trouxe um vídeo falando sobre trade. Então você vê que aqui no canal eu estou trazendo várias questões informativas para você ver que é possível ganhar dinheiro. Aí se você não quer ganhar dinheiro, aí dessa forma não há problema. Mas faça alguma coisa. Porque você vê que o futuro, aqui no Japão, a coisa não está mostrando que a coisa vai ficar boa. Muito pelo contrário. Tá? Então, para quem pretende morar aqui e viver de aposentadoria aqui no Japão, esse tem que fazer algo ainda maior, um esforço ainda maior, porque senão vai chorar lágrima de sangue no futuro. Tá certo? E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para receber as notificações de vídeo aqui do canal. E Maido!